No domingo passado, eu incentivei você a ler 1 Pedro. Incentivei você, todo dia leia o livro inteiro. E a gente vai digerindo aos pouquinhos, vamos conversando, aprendendo, crescendo, cuidando do nosso jardim, cuidando de várias áreas da nossa vida. E você que fez isso, com toda certeza, aproveitará de uma maneira muito diferenciada a mensagem de hoje. Você que não fez, não fique triste, fica a lição de casa para a próxima semana e aproveitará também muito da mensagem de hoje de uma maneira diferente. Estamos falando sobre cuidar da vida, estamos falando sobre áreas da nossa existência que merecem cuidados, que nos conduzem à felicidade, que fazem com que a nossa jornada seja mais próspera, mais feliz, mais completa, que a gente consiga contornar traumas, que a gente consiga, acima de tudo, desfrutar paz com Deus. Saber quem você é te ajuda a cuidar bem da vida. Saber a sua identidade é algo fundamental e que não deve ser, em hipótese alguma, desprezado. Cada um de nós tem este desafio, cada um de nós tem esta necessidade para com as nossas vidas, que, se ignorada, pode resultar em grande prejuízo. Talvez você conheça a história contada por Rubem Alves, décadas atrás. Rubem Alves contou a história, não vou saber te dizer como, um ovo de águia foi parar no galinheiro. Você conhece a história? O ovo de águia foi parar no galinheiro, não sei se foi uma criança que fez uma maldade, não importa para nós como o ovo de águia foi parar no galinheiro. E a águia, então, perdeu o seu ovo, e a mamãe galinha, por sua vez, teve um ovo a mais para chocar, e naquele ninho, o ovo da águia foi chocado, e quando os ovos eclodiram, tinha um pintinho um pouco diferente dos demais pintinhos. Tinha uma pequena ave, que era meio diferenciada, o galo ficou meio com o pé atrás, né? Falou, onde é que a dona galinha andou por aí para ter um filho desse aí? Mas tudo bem, não fez caso, porque no galinheiro a norma é outra, o ritmo é outro, e ali estava então, aos pouquinhos, aquele bebezinho diferente, aquela avezinha, foi ganhando porte, foi crescendo, mas o estranho é que ela ciscava como as demais galinhas. Ela comia minhocas como as demais galinhas, e a sua estrutura ali era de alguma maneira contrariada por aquelas práticas, mas ela não sabia muito bem, porque ela não se sentia à vontade naquele ambiente. O tempo foi passando e alguém disse, olha, você não é daqui, você é de lá, do alto da montanha. Sabe, irmãos, não saber quem nós somos, em qualquer um dos extremos, pode nos colocar em enrascadas. No extremo de sermos menos do que nós somos na verdade, traz grandes prejuízos, traz grandes perdas. Se você tiver uma imagem de si mesmo abaixo daquilo que você é, a sua vida vai ser pobre, você vai se sentir deslocado, você vai se sentir vazio, apertado. E quantas pessoas fora do ambiente da religião, fora do ambiente da fé, por causa desse desencontro interior, vão buscar em outras coisas para se satisfazer. Em vícios, vão buscar em elementos químicos, vão buscar em eventos sociais, em alguma situação da vida, onde, para além do prazer do momento, porque todos nós podemos ir numa festa, todos nós, enfim, podemos viver várias situações pelo prazer da situação, e não como uma maneira de tapar um buraco na vida, tapar um buraco existencial. E era exatamente isso que acontece com aquela que tem uma visão de si abaixo do que é. E o oposto também é verdadeiro. O apóstolo Paulo nos ensina que nenhum de nós deve pensar de si mesmo além do que convém.
Então, uma pessoa que se acha poderá, e em algum momento da vida, quebrará a cara. Estou falando isso para você, porque saber quem você é a garantia de viver o que você nasceu para viver. Saber quem você é tira de você o desperdício da vida. Saber quem você é traz um senso de satisfação, de missão cumprida. Um homem que sabia quem ele era, quando a jornada da vida dele chegou ao final, com muita tranquilidade, ele falou: está tranquilo, eu combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé, eu vivi o que eu nasci para viver. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe o que a gente nasceu para fazer, nasceu para viver, quando a gente então tem essa questão da identidade, fica definida a nossa postura, fica colocado diante de nós, então, uma qualidade de vida melhor, que não só nos poupa de desperdícios, não só traz para nós saúde mental, saúde emocional, saúde física. Você sabe que aquele lugar não é mais para você, aquilo defende o seu físico. Sabe que essa fase já passou. Até para o envelhecimento, essa questão da identidade é fundamental. Saber até onde eu posso ir. Além deste lado positivo que eu estou falando para você, tem um lado também de proteger você do pecado. Sim, você conhece a história de José, está no livro de Gênesis, no capítulo número 39, você sabe, a história tem reviravoltas, é uma trama bonita, e uma das passagens dessa história, e um dos momentos dessa história, é o momento em que José, sendo o administrador da casa de Potifar, ele sofre o assédio da mulher de Potifar. Eu suponho, como Potifar era um homem rico, como Potifar era um homem influente, como Potifar era um homem realmente com destaque na sociedade, eu suponho que a mulher de Potifar era linda, era bem cuidada, era cheirosa. É a minha suposição, não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, na Bíblia está escrito que o José era bonito, mas eu acho que ela era bonita também. Acho também que ela era sedutora. Como cantou o seu Jorge, se fosse mulher feia, estava tudo certo. Mas mulher bonita, mexe com o coração. Eu acho isso. Pensa bem, né, irmão? Gente simples. Eu lá na zona leste de São Paulo, lá em Guaianás, nem asfalto tinha na rua. Não era da igreja ainda. A minha irmã, eu tinha muita inveja, irmãos. Nossa, minha irmã passava abacate no cabelo. Passava mel com aveia no cabelo. Passava cerveja no cabelo. Nossa! Então, se até quem é pobrezinho se cuida, não é? A mulher do Potifar, então. Mas o que interessa para a nossa história aqui? O que interessa para a nossa história, baseado nas páginas da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo número 39, quando a mulher de Potifar seduz José, olha para José e fala: vem José para a cama, deita comigo. O José fala assim: de maneira alguma eu pecaria contra o meu Deus. Dentro da nossa mensagem, irmãos, José está dizendo assim: eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual a minha identidade, eu sei o reflexo das minhas decisões. Quando você sabe quem você é, você assume posições melhores. Quando você sabe quem você é, você foge de ciladas. Quando você sabe quem você é, você fica em paz. Quando você sabe quem você é, ainda que as coisas deem errado, porque você está sendo fiel a ti mesmo. Não existe a hipótese de você ficar entristecido, cabisbaixo ou sentir que teve perdas. Portanto, você
quando está defendendo a sua identidade, quando você sabe quem você é, as perdas não te alcançam. E é exatamente sobre isso que Pedro fala conosco em 1 Pedro, capítulo número 2, que eu pedi para você ler durante a semana, e nós vamos olhar agora com lentes de aumento. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, para que eu e você possamos entender junto essa questão da identidade e o que a identidade pede de nós. Para que você possa encontrar na mensagem desta noite uma saída para a sua vida que produzirá paz, segurança em Cristo Jesus e inaugurará um novo momento. Para que a dor que você tem essa noite encontre em Deus um alívio, encontre em Deus um caminho para reorganizar a sua mente e o seu coração. 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo que andou com Jesus disse assim: portanto, livrem-se, joguem fora toda a maldade e todo o engano. Joguem fora toda a hipocrisia, toda a inveja deve ser descartada por vocês. Também, toda a espécie de palavra malvada, toda maledicência. Aliás, no lugar disso, diz o versículo número 2, como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que, por meio deste leite espiritual puro, vocês cresçam para a salvação. Agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. De acordo com a sua tradução, o versículo número 3 pode estar dizendo assim: se é que você sabe que o Senhor é bom. Faz um pouquinho de diferença. Vamos avançar para o verso número 4, onde o Pedro continua ensinando assim, que à medida que se aproximam do Senhor, a pedra viva, aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que coloco em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nesta pedra confia, jamais será envergonhado. Amém? O texto é bonito. O texto traz figuras que merecem toda a nossa atenção. Algumas delas desconhecidas de nós, não são do nosso tempo, não são das nossas especialidades, mas são muito fáceis de ser absorvidas, entendidas e abraçadas por você. Eu preciso começar o texto de baixo para cima, de trás para frente, dos últimos versículos para os primeiros. E assim ficará mais claro ainda e você aproveitará ainda mais. Preciso começar dizendo que o Pedro mostra para nós a necessidade de nós nos acharmos. De nós entendermos quem nós somos neste contexto e nesta situação, agora que caminhamos com Cristo. E neste momento eu abro um parênteses para você que nos visita essa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, que esse momento seja especial para você e você consiga entender o amor de Deus, o cuidado de Deus e a visitação de um Deus que não desampara a sua criação, não deixa de lado as suas criaturas, antes dá a elas a condição de virem para a família e serem tratados como filhos de Deus. É exatamente isso que Pedro, que andou com Jesus, que ouviu a voz de Jesus dizendo: vem, você que está cansado e sobrecarregado. Pedro que ouviu a voz de Jesus falando: eu darei a você uma
vida especial, uma maneira especial de lidar com as situações, uma ocupação especial. Este Pedro, que foi transformado em sua essência, foi transformado em sua profissão, tinha uma atividade num segmento da piscicultura, agora passou a lidar com gente, foi transformado nos seus modos, no seu comportamento. Ele está agora 30 anos depois, arredondando, tá, irmãos? 30 anos depois, está falando para os seguidores de Jesus assim: olha, vocês também são utilizados como pedras vivas. Mas observe com atenção e com cuidado, porque em uma das passagens onde Pedro aparece com maior destaque, é na passagem onde Jesus pergunta assim: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Pergunta para os seus discípulos, e os discípulos dizem: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é um dos grandes profetas. E Jesus insiste, Jesus quer puxar dele a informação e quer puxar de Pedro o grau de intimidade que ele tinha com Deus, o grau de sensibilidade que ele tinha para ouvir a voz de Deus, e de maneira direta Jesus olha para Pedro e fala: e você? Diz que eu sou quem? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus aplaude, Jesus fica feliz, Jesus diz: é isso, Pedro. Você falou e não foi por você, foi o próprio Deus que falou, e você estava sensível e ouviu. Está de parabéns. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um ramo da igreja, irmãos, entendeu que a igreja seria edificada em cima de Pedro, que Pedro seria o primeiro bispo de Roma, e a partir dele, então, a cada ano haveria, ou a cada mandato, vamos dizer assim, haveria um bispo de Roma que estaria na cadeira de Pedro, porque afinal de contas, Jesus falou: Pedro, sobre esta pedra você é, e sobre você edificarei a minha igreja. Mas quando nós vamos lá, lemos nos originais, lemos no grego, Jesus fala assim: tu és Petrus, e sobre Petra edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, não está dizendo que Petrus, não é você é Petrus e sobre Petrus edificarei a minha igreja, não, você é Petrus e sobre a pedra edificarei a minha igreja. E nós interpretamos que a igreja é edificada em cima da palavra que Pedro deu, em cima do reconhecimento que Pedro teve que Jesus era o Cristo do Deus vivo. Olha, Pedro, você realmente é uma pessoa distinta, porque ouviu a voz do meu Pai, e sobre a voz do meu Pai, e sobre essa sua confissão, a igreja será edificada. A igreja é edificada sobre a confissão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A tradição poderia fazer, se Pedro tivesse acreditado no que disseram, Pedro poderia, né, irmãos, ter uma autoimagem diferente do gato que se acha o leão. Ele poderia ter uma imagem meio distorcida e colocar ele em maus lençóis, se ele não tivesse a identidade correta. Eu sou Pedro e sou Pedro mesmo, com as minhas falhas, mas Jesus é bom. Eu sou Pedro, mas sou Pedro mesmo, precisando ser aperfeiçoado. Fazer uma declaração correta não significa que eu estou certo. Assim também como fazer uma declaração errada não significa que eu sou burro. Não se deixe rotular, uma fala que às vezes é recorrente aqui entre nós, né? O fato de você fazer uma coisa boa não significa que você é bom. Significa que você teve êxito nessa questão. O Pedro, irmãos, acertou, chutou no gol e fez o gol, mas isso aí não subiu à mente dele: eu sou a pedra, sabe com quem que vocês estão falando? Beija meu anel. Não. Tanto é que no versículo que nós lemos, de uma maneira bonita e clara para todos nós, Pedro fala assim: olha, a pedra principal, a
pedra angular, a pedra da esquina é Jesus. Você viu lá no texto? Está projetado na tela. Ele é a pedra principal. As construções daqueles dias, irmãos, diferente dos nossos dias, que temos tanta tecnologia, temos esquadro laser e tantas coisas legais que nos ajudam, né, a ter maior precisão em nossas construções. As construções tinham uma pedra que era recortada por um especialista, que fazia aquele esquadro, aquele ângulo de 90 graus muito preciso, e a partir daquela pedra que era colocada na esquina, o construtor tinha um referencial. As pedras que vinham na sequência, elas vinham se alinhando por aquela que foi cortada com precisão, com um instrumento preciso. Com um instrumento não dá para cortar todas as pedras, né, irmão? A gente que tem faca em casa, sabe que a faca fica cega cortando pão, imagina cortando pedra. Então, não eram todas, era uma pedra, a pedra da esquina, colocada no esquadro certinho. E a partir daquela, as pedras tortinhas vinham com rumo, com plumo ali, colocando prumo, colocando a linha. Então, precisava de uma pedra para guiar a construção, para ter o esquadro. O Pedro diz assim, a pedra é Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vida, irmãos, é alinhada por Jesus. Quer dizer que nós, quando estivermos na mesma linha que Jesus, não existe a hipótese de estarmos tortos. Não existe a hipótese de estarmos, de alguma maneira, fora da função, porque você é uma pedra na construção. Quando nós estamos em Jesus, a nossa função se cumpre de uma maneira melhor, a nossa segurança é total e o nosso referencial é inquestionável. O Pedro fala também que não só Jesus é a pedra, ele fala também que os irmãos são as pedras. Você viu lá no começo do verso número 5? Vocês são pedras vivas, vocês são parte dessa construção, e nisso a nossa identidade se forma. A nossa alegria se completa. Eu faço parte de uma estrutura maior, onde Jesus é o ponto de partida. E nisso, meu irmão e minha irmã, as escolhas que você faz, os caminhos que você segue, as situações que a vida coloca diante de você, eu sei, às vezes ela abala, às vezes ela entristece, às vezes ela nos desafia, mas um momento em que você dá um break e respira fundo, você diz assim, eu sou parte de algo maior que começou em Cristo Jesus, a minha vida está firmada em Cristo Jesus, a minha referência é Cristo Jesus. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus, porque Jesus me orienta, Jesus é o meu guia, Jesus é o meu rumo, Jesus é aquele em que a minha vida está firmada. Pedro sabe que ele é uma das pedras vivas, e que você e eu somos pedras vivas também, que estamos com a pedra que serve de referência, que é Jesus. Você precisa se encontrar, precisa saber quem você é, saber que você é parte de uma estrutura maior, e que ele fala de uma maneira muito bonita, que nessa estrutura espiritual que você compõe, você participa como sacerdote, diz ele que nós somos partes dessa edificação, dessa casa espiritual, como sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis para Deus. Veja quanta informação. Ao mesmo tempo que você é a estrutura, essa estrutura é uma figura de linguagem, porque é uma estrutura viva. Você é parte de uma estrutura viva, de um plano vivo de Deus, de uma habitação de Deus, que não é mais com paredes, laje e vidro, uma parede, uma habitação humana. Deus agora habita em gente. E essa gente que é receptáculo de Deus, ao mesmo tempo que recebe Deus, oferece sacrifícios para Deus, e tem a certeza que aquilo que oferece para Deus é recebido por Deus. Agora, o sacrifício desse sacerdócio real, esses sacrifícios espirituais são aceitáveis a Deus. Houve tempo em que Deus
rejeitava sacrifícios. Que Deus falava, eu não quero nada disso aí que você está oferecendo. Que pessoas eram repulsivas para Deus. Você não consegue. Mas através de Cristo Jesus, agora nós somos aceitáveis a Deus. Agora a nossa identidade, irmãos, o que eu preciso é que você se identifique com isso. Que você diga, eu sou idêntico a cada pedra que forma essa estrutura. Eu sou idêntico a cada um que compôs essa história ao longo dos séculos, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E que quando Ele dá o seu Filho, os homens passam a ser filhos de Deus. E agora o Deus que os homens estavam de costa para Ele, por mais que Ele insistisse com esse amor, esses homens que eram inimigos de Deus, agora estão juntinhos, formam uma estrutura firme, sólida, onde Deus está, através da qual Deus se manifesta, e o que eles fazem, Deus aceita. Isso muda tudo. Isso muda a minha maneira de cantar. Eu estou cantando, e Deus está aceitando o que eu estou fazendo. Isso muda o meu deslocamento da minha casa até um templo numa noite de domingo. Agora eu sou parte de uma estrutura maior. Cada pessoa, quem sentou à minha direita, quem sentou à minha esquerda, é uma pedrinha que forma esse todo, onde Deus habita. Para quem Deus é propício, Deus é favorável. Pedro sabia quem ele era, sabia quem Jesus é, e sabia quem nós somos, pedras vivas nessa estrutura. Por ter se achado, por saber quem ele é, então ele pode falar sobre 2 fatos decorrentes disso. E se você se achou, se você ficou feliz, você pode vir comigo em 2 realidades. A primeira delas diz respeito àquilo que nós temos que nos agarrar. Se você está com a Bíblia aberta, eu estou vindo de baixo para cima, tá? Vocês que são pedras vivas, vocês que são sacerdotes de Deus e que têm este privilégio de oferecer e ser aceitos por Deus, agora agarrem-se com todas as suas forças, como crianças recém-nascidas desejam de coração um leite puro, um leite espiritual, para que por meio deste leite vocês cresçam. Então, uma vez que a sua identidade está clara, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, precisa agarrar. Agarrar. Mas não é agarrar de qualquer jeito, irmãos. A gente romantiza um pouco a maternidade, né? A gente romantiza um pouco a maternidade. Mas eu vou falar alguma coisa aqui, aí depois as irmãs podem me dar bronca, pode dizer que não é nada disso. Mas tem até um pouco a ver com aquilo que Jesus mesmo disse. Jesus falou assim, que a mulher, quando está na iminência de dar à luz, o tempo está encolhendo aqui, ela vai dar à luz aqui, né? Então, à medida que vai se aproximando, ela sente dores. As dores são lancinantes, são fortes. E o tempo, né, o delta T tendendo a 0, né, ela está doendo demais. Aí ela dá a luz, ela esquece da dor que ela sentiu até aqui. Foi isso que Jesus falou. Pois bem, eu vou falar um desdobramento disso. A gente tem esse lado romântico da maternidade, mas amamentar dói, né, irmãs? Amamentar é chato, não é? Não é possível que só na minha casa foi isso. Não é? Então começa a nascer uns dentinhos de faca, não uns dentinhos de faca fininho. Não vou constranger as irmãs, não vou perguntar quem tomou mordida aqui, porque tem nada a ver, né? Mas só pelas risadas eu já sei quem tomou. Tem uns que dão uma esticada assim, depois né? Tem uma psicóloga, tinha, né? Chamada Melanie Klein, que ela fala sobre as 2 posições. O Freud tinha dito que dos 4 aos 6 anos tem este peso maior na formação da personalidade, dos 4 aos 6 anos. A Melanie Klein falou, não, é dos 4 aos 6 meses. Dos 4 aos 6 meses,
A criança tem uma imagem do seio bom e o seio mau. O seio mau, o monstro que o bebê idealiza, é quando não tem satisfação. Quando, então, de alguma maneira, ela não tem acesso àquilo que mata a fome. E no imaginário da criança, o seio está nervoso, está com raiva de mim. Mas o que me interessa aqui falar com você agora é sobre o seio bom de Melanie Klein. O seio bom tem duas posições, tem a posição do foco e do contexto. O seio bom, que vai refletir no caráter, a pessoa vai levar para o resto da história, é a relação com o seio bom, que é aquele que alimenta, que é aquele que transmite afeto. Quando a mãe está amamentando a criança, e ela olha para a criança, ali estão sendo produzidos componentes do caráter, da afetividade, da maneira de lidar com o mundo. Pastor, e a mensagem? O que tem a ver com a mensagem? Tem a ver, irmãos, que quando Pedro fala assim, desejem ardentemente como crianças recém-nascidas. A criança, meu irmão e minha irmã, naquele momento do início da sua jornada, ela é uma só com a mãe. Não tem essa noção de distinção de duas pessoas distintas. Ela saiu dali de dentro, tomou um choque com o mundo. Mas aquele coração que batia, ela está no ritmo daquele coração, onde ela estava dentro. E quando ela é amamentada, ela volta àquele ritmo, ela tem aconchego, ela tem carinho, tem afeto, tem vida. A criança deseja ardentemente, sim, matar a fome, porque o estômago dói, ela quer comer, é um instinto de sobrevivência, quer sobreviver, mas ela não se alimenta só fisicamente, só dos nutrientes do leite, ela se alimenta emocionalmente também. Quer ver um crime que a nossa geração está cometendo? Mães que estão amamentando as crianças, estão com a criança aqui e olhando para o celular. Estão matando emocionalmente crianças. Que essa geração lá na frente vão falar, por que não tem afeto? Por que não tem carinho? Por que fala assim comigo? Porque não foi investido nesse aconchego, neste olhar, nesta fome de relacionamento, que eu e você, nós temos, irmãos, fome de relacionamento. Desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, a criança deseja se alimentar, mas a criança deseja voltar para aquele lugar de envolvimento também. Por isso que tem umas que só dão uma brincadinha só e nem mama direito, porque ali, mais do que fome física, é fome de envolvimento, fome de afeto. E é claro que eu estou praticando um anacronismo, estou levando lá para Pedro, conhecimento de agora, nem é intelectualmente honesto isso, mas eu posso trazer para você, para a mensagem, para dizer para você, que eu e você precisamos desejar aquilo que nos sustenta, mas precisamos desejar com tanta força, com tanta intensidade, desejar como se a nossa vida dependesse disso. Porque é isso que a criança faz. A criança sabe que a existência dela depende daquele encontro com aquele objeto, que é ela, mas não é ela. Ela depende daquilo, ela sabe que aquilo é uma extensão dela. E aí eu trago para a nossa mensagem para dizer que eu e você precisamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, desejar a Deus como quem sabe que eu dependo desta palavra, dependo desta pessoa, dependo desta relação, para que eu possa crescer. E é interessante que ele fala assim, deseje ardentemente como crianças o leite puro. Sim, porque a criança não tem condição de fazer distinção, não é? Mas nós adultos temos. Nós adultos temos condição de distinguir o que é verdadeiro. Não basta desejar. Não é desejar um negócio só para enganar. Tipo miojo, sabe? Eu vou comer só para tapear. Não, deseja um negócio que faz bem. Desejo puro. Pessoal do interior, né, meu pai, pessoal mais antigo, que tem esse negócio do puro, né?
Meu pai tem umas doideiras, irmão. Acha que lá em Guaianás o cara vai vender pamonha pura? Não tem nem sentido, né? Não tem nem sentido. Vai, sei lá, 8 espigas de milho para fazer uma pamonha, né? Que você ralou no ralador lá. Aí vai milho que não acaba mais para fazer uma pamonha no caetê, tudo certinho. O cara vende a pamonha a R$5. Vai. Vocês não estão entendendo nada que eu estou falando, né? Em Guaianás passa, irmãos, carro do pintinho, troca garrafa por rapadura. Nunca viram isso, não? Troca panela de pressão, por rapadura, aqueles pintinhos pintados de cor de rosa. E tinha um carro da pamonha também. Aí meu pai vai brigar com o cara da pamonha. Essa pamonha aí tem fubá. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai, tem que ter fubá. Senão o homem não consegue vender. Como é que o homem vai ter lucro se não tiver fubá? Mas ele quer um negócio puro. Ele quer um negócio puro. Meu avô me ensinou a ver o leite. Meu avô não entendia de coeficiente de atrito, não entendia nada disso. Mas, semi-analfabeto, mas ele tinha os negócios lá da película e tal. Ele falou assim, ó, você põe um pingo de leite na unha e balança. Se não escorrer, o leite é puro. Porque eu gosto de leite puro, não vai me enganar. É assim. Meu pai puxou meu avô, então, né? Estou até com medo de mim quando ficar mais velho, né, irmãos? Tem até que ficar esperto. Que a gente vai ficando mais velho, vai ficando parecido com o pai, né? Mas o que é importante aqui, irmãos? Se para a pamonha do café da tarde a gente quer que seja pura, se para o leite a gente quer que seja puro, se a gente não quer que coloquem água nos negócios, que de alguma maneira corrompam aquilo que a gente consome de maneira tão fortuita, tão vazia, por que para alimentar o nosso coração, a nossa alma, a gente se alimenta de qualquer coisa, de qualquer autoajuda, de qualquer programa, de qualquer palavra que a gente liga na televisão? Se o que vai determinar a sua vida eterna, falar, vou escutar isso aqui que faz bem, vou ver esse horóscopo aqui que faz bem. Se o que vai determinar o seu relacionamento com as pessoas, seu relacionamento com Deus, a sua eternidade, por que você aceita qualquer coisa contaminada só para distrair? Esse pastor, a gente dá tanta risada com ele, tão legal. Por quê? Deseje ardentemente, como criança, o leite puro. É por isso que eu pedi para você ler a Bíblia na semana. Eu venho aqui só organizar as ideias, mas Deus vai falar com você na leitura da sua Bíblia. E essa semana o pedido continua. Leia 1 Pedro. Leia, que eu vou continuar pregando em 1 Pedro. E quando você ler, você vai falar assim, o pastor deixou escapar isso aqui. E eu vou falar, ótimo, é isso mesmo. É isso que eu queria, que você visse o que eu não vi. E eu não vi e não veria. Porque isso Deus falou com você. Deus tem uma palavra para você através da Bíblia Sagrada. Invista um tempo para Deus falar com você. E é tão maravilhoso a cada quarta-feira que a gente vem aqui para o culto de estudo e que o pastor Manédio fala assim, pastor, estava lendo a Bíblia. Eu e a irmã Alessi. E eu já li essa passagem 85 vezes. E olha o que estava escrito que eu nunca tinha visto. Não é isso, pastor Manédio? Se o pastor Manédio, que já leu 85 vezes, se surpreende, imagina você e eu que não lemos nenhuma. Leia, deseje ardentemente o alimento puro, porque ele vai te dar vida. Eu queria tanto ser rápido na pregação de hoje, irmãos. Estou tomando bronca, os pastores agora pregam 20 minutos e estão me dando bronca, eu estou falando demais. Mas eu fico esperando a semana inteira para conversar com vocês, eu quero falar. Se um lado, ele fala que a gente tem que agarrar com todas as forças. Por outro lado, ele fala que a gente tem que descartar, desprezar, pôr de lado uma série de outras características que estão nos versículos 1 e principalmente no versículo número 2. No versículo 2, ele diz assim, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a espécie de maledicência. Joga fora. Já que eu citei o seu Jorge, vou citar o Paralamas do Sucesso também.
Paralamas do Sucesso cantaram assim: hoje joguei tanta coisa fora e a casa ficou bem melhor assim. É isso mesmo. Nós precisamos, irmãos, aprender a jogar fora. Dispensar. Colocar de lado aquilo que não serve. Mas não pode fazer igual a mulher de Ló, que jogou fora, mas depois, quando estava no caminho, olhou para trás. Não. Jogou fora, não olha para trás para não virar estátua de sal. Acabou, foi um momento, acabou, joga fora. Dispensa. O não sempre será em um número infinitamente maior de alternativas do que o sim. Ter dito sim para a igreja hoje, você disse não para a hamburgueria, disse não para a sua sala, disse não para colocar uma cadeira na calçada e conversar para o vizinho. Enfim, vai a infinito. Se você pensar naquilo que você não fez, você está perdido, você vai adoecer, você vai... O não, são infinitas possibilidades. Então, quando eu agarrar, serei fiel àquilo que eu agarrei. E quando eu dispensar, não olharei para aquilo que eu dispensei. E precisa dispensar toda e qualquer escolha que anule, que se contraponha a Deus. O texto, ele vai trazendo lá, né? Cai, hipócritas, ele vai trazendo. Cada palavra ele traz um ezinho juntando. Mas eu vou separar só para efeito didático. Eu vou separar para dizer para você assim, ó. Você precisa jogar fora toda a maldade. A maldade é a negação de Deus. Deus é o sumo bem. Deus é amor. A maldade, portanto, é toda a forma de desamor. Toda forma que eu me contraponho àquele que eu deveria amar. E ele traz para nós, então, 4 coloridos desta maldade. A maldade, este desamor, esta negação de Deus, se dá na maneira que eu me posiciono, manipulando as coisas. Lembra, você já deve ter visto, possivelmente, o cara coloca 2 caixotes, talvez Camargo tenha visto isso, tenha até prendido alguns cidadãos desse aí. O cara coloca um caixote, uma tábua em cima, 3 latinhas, uma bolinha e fala, passei para lá, passei para cá, onde é que a bolinha está? E aí a pessoa pega, põe 10 reais aí, ele levanta a bolinha, não está ali, já viu isso? Engano. Engano é quando eu uso as coisas de uma maneira contrária àquilo que elas são, com vistas a levar vantagem. Engano. Deixe de lado toda a maldade. Toda a maldade é a negação de Deus. E a negação de Deus se manifesta como? Se manifesta usando as coisas para prejudicar pessoas. Isso pode ser com qualquer desdobramento, né? Na sexualidade, nas finanças, na vaidade, no status, qualquer colorido. Se eu uso as coisas para levar vantagem sobre pessoas, de tal maneira que a pessoa tenha prejuízo e não saiba que está tendo prejuízo, maldade. Ele traz para nós também a hipocrisia. Hipocrisia, no grego, hipocretes era a máscara que o ator de teatro trocava de acordo com cada personagem para satisfazer um papel. E nesse uso, na palavra bíblica, assim como o engano é usar as coisas para levar vantagem sobre pessoas, a hipocrisia é usar você como pessoa para levar vantagem sobre outra pessoa. Aí você finge ser quem você não é. Sabe aquele choro que não sai nenhuma lágrima, já viu? Os políticos são especialistas nisso. Ele chora, não cai uma gota de lágrima. Finge ser um personagem, conta uma historinha, conta uma história. Nossa, irmãos, nossa. Deixe de lado, joga fora isso. Se você precisou fingir ser quem você não é, você está desagradando a Deus. Se você tem o hábito de fingir ser quem você não
Não estou falando sobre discrição, tá, irmãos? Estou falando sobre discrição. Nós temos que ter uma vida discreta, você não precisa falar a sua vida para todo mundo. Discrição é uma coisa, falsidade, o fingimento é outra coisa. É muito importante você não misturar. Faz para levar vantagem. O Pedro falou, agora não. Agora vocês são pedras vivas. Agora a autenticidade é a marca de vocês. Agora vocês se identificam com Jesus. Vocês não ficam nem de mimimi, com chororô, e também não ficam também com vaidade, querendo ser mais do que o outro. Você vive a vida, não precisa fingir. Vive a vida de cabeça erguida. Se eu posso, eu digo que posso. Se eu não posso, eu digo que... Eu sou autêntico. Se dá, eu faço. Se não dá, eu não faço. Simples assim, não precisa fingir para ninguém, não precisa enganar ninguém, não precisa prometer nada para ninguém. É melhor não votar do que votar e não cumprir, a Bíblia diz nas suas páginas. Ele fala da inveja. Se eu posso usar as coisas para levar vantagem sobre as pessoas, se eu posso usar a mim mesmo para levar vantagem sobre as pessoas, eu posso chegar tarde demais e a pessoa já ter vantagem. E aí quando eu chego tarde demais e a pessoa já teve vantagem, e eu olho para ela e falo assim, não é justo. Isso se chama inveja. Cobiça é querer ter o que o outro tem. Isso é cobiça. Inveja é querer que o outro não tenha o que ele tem. Nossa, tá roubando, hein? Entendeu? Você inveja. O que ele fez para ter isso? Para comprar essa moto aí? O que ele fez? Inveja. Inveja. Luta contra isso, irmãos. Isso é força natural dentro de nós. De questionar a posse do outro. De questionar a posse do outro. Horrível. Tem um pastor amigo que vem de uma condição nobre, vem de outro país, e servia a Deus numa igreja muito simples. Mas tinha muitos amigos, ele sai para pegar na Europa, mas servia a igreja muito simples, e aquela igreja muito simples, estava explicado porque era simples. Porque o pastor chegava com a roupa diferente, e os diáconos se reuniram e falaram assim, pastor, tem gente dando dinheiro direto para o senhor, hein? Esse carrão seu aí. Não, irmãos. Está descontente porque eu tenho? Você já viu quanto eu dou? Disse esse meu amigo. Estou dando um exemplo para você não ficar triste com as pessoas que têm, para você guardar o seu coração, orar glorificando a Deus por causa das pessoas que têm. É assim que Deus abençoa, é assim que Deus prospera, irmãos. É assim que Deus prospera. Quantos pastores falam mal? Não faça isso. Quantas pessoas falam? Às vezes você fala mal até de um parente, às vezes você fala por conta do que a pessoa tem. Isso é um sentimento que está arraigado em você, você precisa lutar contra ele para Deus te abençoar. Você precisa se alegrar com os que se alegram. O irmão viajou, glória a Deus, que lindo. Você viu um negócio no Instagram do irmão, que bênção. A bênção de Deus está chegando sobre nós. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, irmãos. Guarda isso, tá? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então não tenham um espírito miserável. E o espírito miserável nasce, e olha, a inveja nasce na intimidade, hein? A gente não inveja quem a gente não conhece. A inveja nasce na intimidade. Guarda o seu coração. Guarda seu coração, descarta, joga esse sentimento ruim fora, porque isso esbarra diretamente na sua comunhão com Deus. Finalmente, ele diz, deixe de lado toda forma de maledicência. Para de falar mal, para de criticar, para de falar palavras negativas, para de plantar coisa ruim na vida das pessoas, para de não incentivar, para com isso, porque agora você é pedra viva. Se você é pedra viva, você é pedra que está no Deus vivo.
no Deus que puxa para cima, no Deus que dá vida. Você é representante do Deus vivo. Entenda isso e viva mais feliz. Jesus Cristo mudou o nosso viver, nos trouxe para o reino de Deus, e agora a partir dele nós temos um referencial. E a minha mensagem para você essa noite é que se você não está em Cristo, aí está tudo bagunçado. Se você não está em Cristo, você não vai conseguir nem agarrar o que é bom, nem largar o que é mal. E o que é mal vai enredar sua vida de um jeito que sua vida só vai ficar patinando. Não porque seja maldição minha, mas porque é uma constatação. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se organiza com Jesus. Jesus, obrigado por morrer no meu lugar. Agora eu entendi que eu patinei na vida, mas agora eu quero andar nos seus caminhos, andar com o Senhor. Eu quero fazer parte desta parede alinhada contigo. Esse é o passo. Você já é de Jesus? Então tem 2 lições de casa para você e eu fazermos nos próximos dias e ao longo desta vida, né? Agarrar aquilo que alimenta, com força, com vontade, sabendo que a minha vida depende disso. Agarra. Descartar aquilo que faz eu não ficar parecido com Deus, que me coloca contrário às pessoas e, consequentemente, contrário ao próprio Deus. Se você agarrar o que tem que agarrar, despachar o que tem que despachar, sua vida vai ser mais feliz, mais leve, a bênção de Deus vai se manifestar e você vai achar o seu lugar no universo, como pedra viva dessa estrutura aonde Deus habita. Amém? Que Deus nos abençoe, conceda uma semana de bênçãos e de vitórias a cada um e a todos.